Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil, liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Vamos continuar acompanhando tudo isso, mas com essa tentativa de ter uma visão de conjunto. Hoje tudo a gente precisa ter uma visão de conjunto. Haiti, as barbaridades estão acontecendo no Haiti, um país totalmente sem governo, gangues canibais pelas ruas. Isso, a meu ver, faz parte de um projeto de desestabilização de todo o entorno próximo dos Estados Unidos, ou seja, Caribe e América Central. Que isso gera em termos de tráfico de armas, de tráfico de pessoas, gangues haitianas que vão com essa facilidade toda se transferir agora para os Estados Unidos e continuar a sua atividade humanitária, digamos, nos Estados Unidos. Isso tudo faz parte, né? Eleição na Rússia, o que está acontecendo na África do Sul, Hezbollah no Brasil. Temos que ver tudo isso como um grande tabuleiro. Tá bom? Então amanhã a aula, tá? No horário de sempre, se Deus quiser, 8 da noite. Vamos continuar com o Alexandre. Então é isso, tá? Então hoje foi, amanhã é o 13º dia antes das calendas de abril. Tá certo? Não vou continuar contando o tema, o tempo dessa maneira, não. Mas, então, no 10º dia antes das calendas de abril, teremos o próximo código-fonte. Tá bem? Não é muito prático, como eu dizia outro dia, mas é assim que os romanos conquistaram metade do mundo. Então, de repente, se a gente adotar o calendário romano, né, quem sabe nos ajuda. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuar aí nesse esforço de entender as fontes da nossa civilização, porque a água que a gente bebe vem de lá, né, e podemos voltar a beber uma água mais pura. Tá bom, pessoal? Super obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom.
Tá aqui. Bom, antes de eu encerrar, ver aqui que tem perguntas do Ailson, que chegaram aqui depois que eu li aquelas do Telegram. Então vamos rapidinho aqui. Ernesto, boa noite. Ailson dizendo, você falou que o poder corrupto do Brasil não vai deixar a economia chegar a um colapso, mas tem muitos investidores falando para tirar o dinheiro do Brasil e investir em dólar. Sim, sim. Eu acho que não vai entrar num colapso tipo a Venezuela, porque, bem ou mal, os amigos do rei precisam, né, das suas empresas vendendo um pouquinho dos seus monopólios, ganhando dinheiro sugado do trabalhador brasileiro. E então o Brasil acho que não vai ser entregue, porque o Maduro, o que ele fez foi realmente acabar com a economia e entregou para as gangues, inteiramente para as gangues do narcotráfico, né? Isso, porque lá não tinha, né? Acho que não tinha JBS, não tinha essas coisas. No Brasil tem, então o JBS, bem ou mal, precisa continuar, claro, cada vez menos para o mercado interno, mais para o mercado de exportação. Mas colapso total acho que não tem. E no agro, o agro brasileiro precisa continuar funcionando para alimentar a China, né? Que hoje essa é um pouco a equação. Então, ele comunica um pouco de saúde econômica por isso. Claro. Não é saudável isso, né? Exportar para a China, sim, mas você não pode ser dependente da China, do jeito que o agro brasileiro está se tornando, né? Tinha que ter outros mercados, exploração de outros mercados, e, sobretudo, não deixar a China tomar conta de todo o ciclo produtivo, desde a terra até o mercado final. Mas vai haver uma deterioração progressiva, assim, como houve uma deterioração na Rússia desde que o Putin assumiu o poder. Ele só conseguiu manter uma economia funcionando porque tinha o que no Brasil é o agro, era o petróleo na Rússia, né? Então, já tenho dito, a Rússia se tornou uma petroditadura, como muita gente diz, mas eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, o Brasil está se tornando uma agroditadura, uma ditadura que, no fundo, extrai o seu sustento do agro, e indiretamente da China, que apoia essa ditadura e apoia a corrupção. Mas, então, eu acho que é uma estabilidade na mediocridade e nas forças anti-brasileiras, anti-liberdade que estão por aí. Mas se você tiver uma hiperinflação, isso também não interessa muito ao sistema, porque aí você tem demasiada... O sistema quer adormecer a população. Então, a população, carestia, mas podendo comprar cada vez menos alimentos, mas está ali, aí vivendo a Bolsa Família e tal. Não quero pensar em política, quero aqui o meu dinheirinho, né, do Bolsa Família, mesmo que ele compre menos e está ali. Isso é o que o sistema quer, ele não quer a população inquieta por causa de questões econômicas. Vejam o que está acontecendo em Cuba. Cuba está em colapso alimentar. A população se revolta. Claro, não é só por causa da fome, por causa da falta de liberdade, mas isso cria uma população inquieta. O sistema não quer isso. Então, acho que eles vão evitar uma hiperinflação. Mas virá uma economia diferente também quando eles nomearem o novo presidente do Banco Central, quer dizer, quando acabar o mandato do Campos Neto, que é outra mentalidade, mas é um mandato fixo. Lula vai certamente nomear alguém da patota, e a gente vai acabar com a estabilidade monetária que ainda é proporcionada pela política do Banco Central. Bom, então, o Ailson pergunta aqui, né, sei que isso é uma coisa muito pessoal, depende da rotina de cada um, mas você recomendaria, no mínimo, quantas horas por dia para a pessoa chegar na intelectualidade avançada? O que você falou, é uma questão de cada um, né, óbvio. Mas eu acho assim, depende também do que é intelectualidade avançada, né? É um avanço permanente, você nunca vai chegar a alcançar a intelectualidade avançada, assim como a gente nunca vai chegar na verdade, né? Mas para você, para cada um de nós, avançar rumo à verdade, rumo a uma vida intelectual mais rica, e começar a sentir o prazer disso, né? 1 hora por dia já é suficiente, né? Você lê 1 hora de um grande autor, ou de um autor que você está gostando, né, e que te abra portas do intelecto, já é um passo que você deu, ou vários passos que você deu. E você nunca vai ter tempo, você estudar 24 horas por dia, você nunca vai ter tempo de estudar, ler tudo aquilo que seria importante para você estar nesse mundo do intelecto, né? Ele é praticamente infinito, praticamente inesgotável.
É inesgotável, porque o número de obras é imenso, mas é finito, certo? Mas as obras dialogam umas com as outras, certo? Então, você lê Platão à luz de enfim, teoria do gênero, é uma coisa, né? Você lê Platão à luz da história sei lá, da sociedade, do Soros, aí, da sociedade aberta do Soros, é outra. Né? Então, leu isso aqui, aquilo lá já mudou de cara. Então, você vai reler e aí você vai descobrir outras coisas. Né? É uma rede. Vai descobrir outras necessidades de leitura em outro domínio e assim por diante. Então, tudo isso se multiplica, né? Praticamente ao infinito. Né? Então, quanto mais, melhor. Mas, se você ler uma página por dia, que te remeta, né, ao mundo dessa busca da verdade, já valeu. Né? Você, não consigo ler muito, mas já valeu. E a Ailton disse que eu estou relendo a Metafísica de Aristóteles, né? Pois eu mencionei isso outro dia numa live, né? E sim, comecei justamente porque naquele trecho eu tinha lido há muitos anos, né, da universidade, mas naquele trecho da biografia do Alexandre, do Plutarco, onde se fala ali do Aristóteles, e quando o Alexandre reclama com Aristóteles que ele tinha publicado ensinamentos secretos, e o comentário é de que esses ensinamentos secretos são aquilo que está reunido na metafísica de Aristóteles. Falou em ensinamento secreto, né, já, comigo pelo menos acende uma luz, assim. Então eu fui lá na metafísica de Aristóteles, e eu estou vendo realmente que tem muitas portas ali, né, para uma leitura, como é que eu vou dizer? Aristóteles, me desculpe, mas para uma leitura assim, mais mística do Aristóteles. Né? Aristóteles é um pouco assim o polo da razão, né, o polo frio, né, e o Platão é o polo quente dessa visão da alma e de uma transcendência e tal. Mas tem muito disso também em Aristóteles, de outra maneira mais sutil. Né? Não que Platão não seja sutil, também é sutilíssimo, mas tem muitas camadas, acho que, de leitura de Aristóteles, sobretudo na metafísica, pelo que eu estou vendo. Eu queria falar com vocês sobre isso em algum momento, quando eu terminar esse pequeno exercício aí, para a gente compartilhar isso. Né? E aí o Luiz Carlos está dizendo aqui, Ailton Pianco, você já está com uma intelectualidade avançada. Sim, pois é. Acho que o interesse já que o Ailton demonstra, todo mundo que está aqui demonstra, já é um passo fundamental para esse avanço. E o Ailton diz aqui, Ernesto, ainda vai surgir no Brasil um movimento nacional conservador para mudar o país. Também acho que vai sim. Eu tenho essa confiança. Né? E vamos trabalhar nisso. Tá bom? E está aqui o Gaspar dando boa noite também. E aí, com esse boa noite aqui do Gaspar, eu renovo meu boa noite para vocês, meu agradecimento pela presença aqui. Tá? E até amanhã com o nosso curso. Tá bom? Tudo de bom? Fica com Deus. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade